pessoal, tudo bem? Boa noite. Começando mais uma gravação do nosso podcast Hora do Axé com o Pai Éder Goulart, de Oxum. E hoje nós vamos temos uma presença ilustre aqui, que é a Mãe Sula de Oxum, da cidade de Pelotas, aonde todo mundo tem um apreço por ela. É uma pessoa que vive nos batuques, todo mundo gosta. Não tem quem não conheça a Mãe Sula de Oxum, da cidade de Pelotas. Primeiramente, mãe, sua bênção, muito obrigado pela senhora estar presente aqui junto de nós, para dar essa entrevista, para engrandecer o nosso Hora do Axé. Então eu quero dizer para a senhora que eu fico muito contente de ter a sua presença aqui. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Meu agô a todos. Queria agradecer ao Pai Leandro por essa oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Axé. Axé. Então, mãe, começando nossa gravação, nosso podcast, nós queremos saber da senhora como foi o seu início religioso. Vamos ir por parte. Primeiramente, a senhora é de Umbanda, é de que banda, como é que é? Eu sou de Umbanda e Quimbanda. Eu iniciei na religião por problema de saúde. Quando eu era criança, fui entregue aos orixás pela minha mãe carnal, ao qual eu fui crescendo dentro da religião e peguei apreço, amor, e até dia de hoje estou aqui sempre na função dos orixás. Então tu já é desde que nasceu, então? Desde que eu nasci. E essa religiosidade é da mãe carnal e tu já começou, ela te desenvolveu? Como é que foi? Tu entrou pra dentro de uma corrente? Como é que foi esse teu início da Umbanda e da Quimbanda? Eu iniciei por um problema de saúde, no qual eu tive muito doente e a minha mãe me levou numa casa de religião. E nessa casa que eu fui, eu comecei a trabalhar com o Exu Tiriri, que foi o meu pai, que até dia de hoje foi ele que me deu o caminho, me segurou a minha vida. E eu segui sempre, criei amor e estou aqui até o dia de hoje. E isso tem quantos anos, mãe? Já tem 30 e poucos anos que eu entrei em criança. Não precisamos dizer a idade, né? Mas sabemos que temos uma idade bem avançada. Isso mesmo. Mas que eu entrei mesmo, que comecei a frequentar mesmo, foi com 14 anos. E aí, desde aí, segue até os dias de hoje. E o Pai Tiriri tem quantos anos na tua vida já? Já uns 20 e poucos anos. Tem ele em casa de obrigação? Tudo cumpre a obrigação anualmente? Sim, eu tenho ele cento. Ele e a Pombagira Rainha da Sete Cruzilhada, que são meus Exus, que são meu caminho até o dia de hoje. Que legal. Isso e mãe, mesmo. me diz uma coisa, e aí depois seguiu essa função da Umbanda e da Quimbanda. Quando foi o momento que tu resolveu seguir, a senhora resolveu seguir na função da nação dos orixás em si? A função da nação eu entrei faz 14 anos, no qual eu fui jogar numa casa com o pai de santo aqui de Pelotas. E nesse dia que eu fui jogar não era para mim, eu fui jogar para uma pessoa conhecida minha que estava com um certo problema. E quando eu sentei na mesa de búzio, esse pai de santo que estava jogando, a mãe Oxum respondeu no búzio me pedindo obrigação por um problema de saúde que eu estava e que eu teria que fazer obrigação para ela. Foi assim que eu dei início à religião. Que lindo isso. Isso mesmo. Então a senhora levou uma pessoa, uma amiga, Isso. e aí ele jogando pra amiga, esse pai de santo jogou e a mãe Oxum tudo Respondeu. E te disse assim, e tu como é que ficou assim? E a mãe Oxum me pediu obrigação e eu fiquei meio sem ação, assim, porque eu nunca tive intenção de entrar pra nação. Eu sempre fui da Umbanda e da Quimbanda desde criança, mas eu nunca tive intenção de entrar pra nação. Aí eu fui, a mãe Oxum me pediu obrigação, eu fiquei meio perdida e não tinha intenção de entrar, mesmo assim. Aí eu fui numa casa onde estavam tocando um batuque e tinha um orixá. E esse orixá pegou e me chamou e me falou a mesma coisa que o pai de santo tinha me falado no búzio, que eu teria que fazer uma obrigação para a mãe Oxum, porque ela estava me pedindo obrigação, e que eu estava com um certo problema de saúde, para ela poder me segurar, ela pediu obrigação. E eu achei assim, não, eu não vou fazer porque... Relutando ainda. Isso, eu não vou fazer, não era um caminho que eu pretendia seguir, e a mãe Oxum sempre ficou me pedindo obrigação. Até que eu cheguei nessa casa, esse orixá me falou
a mesma coisa que foi dito no búzio, e eu fiquei com aquilo ali. Só que nessa época eu não tinha condições para entrar. E a minha família toda é religiosa, e chegou uma prima minha, que hoje em dia ela não está mais aqui entre nós, que era a Janete do Barajelu. E ela chegou e me falou: se a tua mãe tá te pedindo obrigação, faz, porque ela vai te dar o caminho para tu fazer. E é pro problema de saúde, então assim, ó, tu tem que fazer. E eu falei para ela: mas eu não tenho condições. E ela disse: a tua mãe vai te dar o caminho. E eu fui na porta, e era um dia assim de sol, e eu fui na porta e eu falei: se a mãe Oxum existe e ela quer essa obrigação, ela vai me dar prova, vai me dar o caminho e vai me dar condições. Isso era volta de quase 1h da tarde, eram 4h30 da tarde, eu estava empregada num bom axé, e eu prometi para a mãe Oxum que se eu conseguisse aquele emprego, que me desse estabilidade, eu não iria só me aprontar com ela só, eu ia sentar um Urumalé de santo e ia fazer todo o meu apronte. 4h da tarde eu estava empregada, consegui muito axé, porque a minha mãe me deu um axé maravilhoso, e eu fui lá e fiz toda a obrigação, me aprontei, e hoje em dia sou realizada com o axé da mãe Oxum. Viu, pessoal, como é que é a grandeza do orixá, não só a Umbanda, a Quimbanda, que também são maravilhosas, mas a grandeza do orixá, que é uma soma, né? Eu costumo dizer que são religiões feitas diferentes, né? Modo diferente de fazer, mas elas andam paralelas na vida da gente. Então, uma puxa a outra e chegam no mesmo lugar juntas. E isso, a Mãe Sula é um exemplo, né? De religiosidade, de prova. Não tinha condições de fazer a obrigação para o seu orixá, mas o seu orixá gritou num búzio que ela levou uma amiga, e na amiga esse pai de santo, que para mim também eu acho que é um grande pai de santo, um búzio maravilhoso, porque vai jogar para uma pessoa e já vê o problema de outra, e ainda fala um problema de saúde que talvez ele nem sabia, né? Verdade. Que talvez geralmente as pessoas quando têm problema de saúde elas guardam segredo para elas para não falar, né? Isso Então mesmo. olha a grandeza do orixá, o pai de santo também, esse que jogou, também muito sábio, né? E uma visão maravilhosa no seu Urumilaia. E depois esse orixá no mundo também, um batuque, dizia a mesma coisa. Isso é a grandeza do orixá, pessoal, que hoje muitas vezes, muitas coisas acontecem, as pessoas não estão vendo essa grandeza, essa espiritualidade maravilhosa, e o que eu digo, esse fundamento esplêndido, né? A verdade do orixá, ela é inexplicável, né? Eu digo que o orixá, ele é uma força imaterial, né? Ele não tem fim, ele é infinito, né? De força, de axé, de tudo. E a Mãe Sula é um exemplo disso, pessoal. E aí, mãe, a senhora fez a obrigação para a Mãe Oxum, tinha que idade na época? Nessa época, eu não me lembro, que faz uns 14 anos. E desde lá até o dia de hoje, e fez guri primeiro ou depois fez tudo junto? Não. Como é que foi, mãe? Eu fiz tudo de uma vez só. Fez o guri e já se aprontou? Não, eu fiz o guri, me aprontei, a Mãe Oxum me deu condições, e assim, ó, maravilhoso. E hoje a senhora tem casa aberta, né, mãe? Hoje a senhora Tem. prega a religiosidade na sua casa, né? Isso mesmo. Hoje é a Mãe Sula, né? Tem filhos, tem tudo. Maravilhoso, o axé da Mãe Oxum, assim, pra mim, como eu digo, sem a Mãe Oxum hoje em dia eu não existiria. É maravilhosa, ela é tudo na minha vida, é a minha segurança, é a minha estabilidade, é o meu caminho. E qual é a sua nação, mãe? Cabinda. Nação de Cabinda, né? Isso mesmo. Viu, pessoal, como é? Que é uma história linda. Eu digo, né, que no Hora do Axé eu quero trazer essa história da religiosidade das pessoas e deixar documentado, né, gravado no nosso canal do YouTube, no Hora do Axé, a história das pessoas, né? Até porque nós estamos tendo muitas perdas aqui na cidade de Pelotas, muita gente antiga está indo embora e infelizmente não deu tempo da gente pegar todos eles, né? Mas estou tendo a oportunidade, hoje também a Mãe Sula está me dando a dádiva que eu digo, né, eu tô tendo de ter a primeira oportunidade dela me dar uma entrevista, que ela também nunca deu entrevista pra ninguém. Verdade, minha primeira entrevista, um pouco nervosa, né? Faz parte. E eu tô sendo privilegiado, eu tive vários entrevistados aqui que foi a primeira vez deles também.
com vergonha, nervosos eles estavam. Eu também fico meio nervoso no início, agora já estou ficando mais tranquilo, mas eu estou tendo essa oportunidade de eles me dar essa primeira entrevista para mim e que daqui para frente que seja milhões de entrevistas que a senhora possa dar também, né, mãe? Isso mesmo, que assim seja. Que o nosso programa, eu digo que o nosso programa Hora do Axé, ele vem desmistificar muitas coisas, trazer o nome, levantar a raiz religiosa da cidade de Pelotas e vem também desmistificar essa coisa que só de outras cidades existe, né? Não, aqui também existe, todas as cidades existem, graças a Deus, mas a nossa cidade também o âmago religioso também tem aqui e também, pessoal, dar nome, voz e visibilidade aos batuqueiros de Pelotas, aos quibandeiros de Pelotas, mostrar para vocês que nos assistem que Pelotas ela tem uma grandeza enorme na religiosidade e tem vários segmentos de nações e a gente está apresentando aqui todos os segmentos. Eu não faço escolha porque eu sou de nação Cabinda, que eu vou querer só pessoas de Cabinda, não. Eu quero pessoas que fazem a religiosidade, fazem o africanismo, não importa a nação que seja. Também quero pessoas atrás dos bastidores, pessoas que fazem o batuque acontecer, porque não é feito só de filho de santo e pai de santo. O batuque é feito com a pessoa que faz o bolo, com a pessoa que costura, com a pessoa que faz a decoração. Eles coisas têm um contexto atrás de um batuque, né, mãe? Então eu também quero trazer essas pessoas aqui para contar a sua história, a sua vivência dentro do mundo religioso. Então é para isso o nosso programa, pessoal. E é isso que eu quero. E eu, graças a Deus, a mãe Oxum, Pai Oxalá e meus pais, nós estamos alcançando o meu objetivo, na verdade, eu do Pai Gilberto, é esse objetivo, de mostrar para as pessoas que estão nos assistindo a nossa religiosidade da cidade de Pelotas, né, mãe? E as grandezas também que os orixás, que os pais fazem na nossa vida, porque a senhora ela tem uma história muito linda, né? É verdade. E verídica, né? Vivenciou isso, né? Que isso é exemplo para as pessoas que estão entrando hoje, ver que o orixá é verdade, o orixá é maravilhoso, que os orixás não erram, quem erra somos nós que somos seres humanos, né? Sim. Porque o orixá é pureza de verdade sempre, né, mãe? Sim. Então, aí eu fico contente de ter essas pessoas aqui junto de nós. Me diz pra mim, mãe, o que o seu orixá representa na sua vida, apesar que a senhora já falou, mas é uma das perguntas. Representa o que hoje pra senhora o seu orixá? A Mãe Oxum, assim, ela representa tudo. A Mãe Oxum é a minha vida, é a minha alma, é o meu tudo. É o meu caminho, é a minha prosperidade, é a minha resposta do dia a dia. Sem a Mãe Oxum eu não existo. E foi através dela também que lhe deu a saúde para estar aqui, né, mãe? Isso mesmo, é a Mãe Oxum que me carrega sempre nos braços dela, como eu digo. E a senhora foi feita só numa casa de nação ou já teve outras mães, outros pais ou não? Não, a nação eu fui feita só numa casa só. Que eu sou da casa da Mãe Wanda de Ançã. Para quem não conhece, a Mãe Wanda de Ançã é uma mãe de santo bem conhecida aqui da cidade de Pelotas, mora até perto do nosso bairro aqui, nosso bairro Navegantes. E ela é bem conhecida, a mãe Sula é filha de santo dela. E foi a sua primeira mãe até o dia de hoje. Até o dia de hoje. E se Deus quiser e os pais permitir, até o final. Isso mesmo, ela é uma pessoa maravilhosa. O axé da Mãe Ançã, assim, pra mim é maravilhoso. É uma mãe muito presente, a Mãe Wanda é maravilhosa, ela nos dá o axé, nos dá o caminho. É uma pessoa assim, sem ela não existiria a Mãe Sula hoje em dia. Muito legal. Mãe, a sua história já está sendo exemplo para muitas pessoas que vão nos assistir, mas eu quero saber da senhora, o que a senhora diria hoje para essas pessoas que estão entrando na religião, os jovens de hoje, que eu digo, que estão entrando, que conselho a senhora diria, o que a senhora diria para eles hoje, eles entrando na religião? Bom, meu conselho seria que entrem por amor, por respeito e carreguem sempre o orixá no coração. Porque se tiver o amor, tiver o respeito, o orixá, ele é tipo, é uma mãe que carrega um filho. Então, assim, entre pelo amor, pelo respeito, pelo caminho que tu precisa, porque o teu orixá, ele vai te dar o caminho, ele vai te dar a resposta. A gente passa várias coisas na vida e a gente geralmente ajoelha e agradece a Deus e pede a Deus e pedimos aos nossos orixás. E eles com certeza nos dão sempre o caminho.
Viu, pessoal? Esse aí é o conselho da mãe Sula, viu? E é um conselho verídico, né? Na verdade. É Né? maravilhoso. E mãe, me diz uma coisa, e o que a senhora acha hoje, porque a senhora tem tempo também, tem estrada, né? Sim. O que a senhora acha hoje dos tempos de hoje na religião e os tempos de quando a senhora começou? A senhora acha que teve mudança? O que a senhora acha que mudou? Se mudou para melhor, se mudou para pior? O que a senhora diria para nós sobre isso? Eu acho que mudou muita coisa, assim, né? Porque eu sou ainda daquela religião à moda antiga. E hoje em dia a gente vê, tem muitas coisas que estão bem diferenciadas do antigo. Mas, claro, que cada um tem a sua casa, Claro. cada um tem as suas Sim, nós estamos regras. falando aqui das nossas casas, da nossa vivência. Cada sim, um sim. sabe das suas casas. Isso, mas a gente vê muita coisa mudada hoje em dia, mas cada um faz o Sim. seu axé da maneira E sobre que filhos, acha. sobre ser filhos, o que a senhora acha? Os filhos de antigamente e os filhos de hoje mudam alguma coisa? Eu acho que muda, porque antigamente a gente seguia aquela regra, era um cacique, ele te determinava e a gente teria que seguir aquilo ali para fazer o certinho, que era para chegar no caminho aonde que a gente estava esperando chegar. Hoje em dia já não é assim, né? A gente sabe que as pessoas entram e nem todos têm aquela mesma consciência de querer fazer, eu vou chegar e vou dizer, meu filho, tu faz assim, faz por esse caminho. Mas tem vários filhos que já não acham que aquele ali é o caminho. Antigamente a gente tinha um caminho certo a seguir. E era sempre aquilo E ali. era né, mãe? sempre aquilo Na ali. verdade, nós estamos falando nesse contexto todo, mas é o respeito que hoje não está existindo Isso muito, né? mesmo. Ainda existe, Existe. graças a Deus, mas não é como antigamente, né? É verdade, isso mesmo. Eu procuro mesmo hoje em dia, eu tendo na minha casa, tendo meus filhos, mas eu tenho uma hierarquia assim. A minha feitora de Exu é a minha mãe carnal, né? Ela que fez os meus Exus, mas eu iniciei na feitoria de Exu na casa da Dona Terezinha, que ela era da Cigana Samara. E eu vim de um desenvolvimento que era a moda antiga. O Exu mesmo ele arriava para trabalhar, para levantar a vida do filho, né? E a minha, pelo lado da nação também, eu sigo um respeito que dentro da casa da minha mãe de santo, ela é a voz maior para mim. Sempre vai ser, mesmo hoje em dia eu tendo casa, tendo tudo, mas eu tenho hierarquias que eu sigo até o dia de hoje. É a regra, né, mãe? É fundamento, né? Isso mesmo. Respeitar, né? Sim. Então, mãe, vou pedir licencinha para a senhora. Nós vamos dar um intervalo, pessoal, para os nossos apoiadores e já voltamos em seguida, tá bem?